9 luxos que são um desperdício de dinheiro. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês 9 coisas que eu considero um luxo desnecessário para o nosso dia a dia. Frisando o que estamos falando de meros mortais como nós, trabalhamos, né, temos ali nossas continhas, não temos dinheiro sobrando para que a gente consiga ter esses luxos, mas tem muita gente que dá uma apertadinha ali, parcela aqui, parcela ali e faz questão de ter esses luxos desnecessários que, na minha opinião, é um desperdício de dinheiro. O primeiro luxo é a coleção de perfume. Eu não imaginava o quanto de gente que tem nesse mundo, que tem o hábito de colecionar perfume, gente. Eu sempre gostei de perfume, não é um negócio que eu falo assim, eu amo perfume, apesar de não viver sem perfume. Mas eu sempre tive 1, 2 no máximo, e assim, acabava, comprava. Mas andando pesquisando sobre esse tema, teve até uma inscrita que compartilhou para eu falar sobre esse vício de comprar perfumes, enfim. Eu fui pesquisar e tem muita gente que tem coleção de perfume, tem gente que tem mais de 100 perfumes. Aí eu imagino pra que você ter essa quantidade de perfume. Primeiro que a gente não consegue utilizar todos esses produtos, eles vencem, né? Existem vários outros fatores. Você poderia ter comprado várias outras coisas, ao invés de comprar esses perfumes que vão ficar lá parados em frascos, que a grande parte você vai perder. Então eu considero um luxo desnecessário. Frisando que, quando eu falo um luxo, é porque são coisas que têm valores elevados e quando a gente tem mais que 2, já é considerado um luxo, porque são coisas que não tem essa necessidade de termos no nosso dia a dia, não vai fazer essa diferença, por isso que se torna um luxo, porque é algo que você tem pelo simples prazer de ter, não pela necessidade de ter aquele produto. E eu considero a coleção de perfume um desperdício de dinheiro. As pesquisas que eu fiz, gente, não era gente riquíssima que tinha coleção de perfume, pelo contrário, gente que trabalha lá, que ganha um salário mínimo e que tem coleção de perfume. Então, assim, não tem muita lógica nesse sentido, nada como se você quer ir lá e comprar, é direito seu. Dito que nós temos outras prioridades na nossa vida, prioridades individuais, então eu considero sim um luxo. Você não ter ali a sua poupança rendendo milhões, os juros compostos trabalhando arduamente por você e você ter uma coleção de perfumes. Não vejo lógica e considero sim um desperdício. A segunda coisa que eu considero um luxo desnecessário é aquelas pessoas que vão ao salão de beleza uma vez por semana. Me perdoem aos trabalhadores de salão de beleza, mas, gente, realmente é um luxo quem consegue ir no salão uma vez por semana hoje, olha, é um luxo, daí é um sinônimo de status, porque as coisas estão muito caras e tem muitas coisas que a gente consegue fazer em casa. Tudo bem, tem mulheres que não têm tempo de fazer o que tem que fazer. Tudo bem, mas eu falo assim, no geral, sabe? Aquelas que estão sempre lá no salão de beleza. Uma vez por semana no salão, sei lá, fazer cabelo, pintar. Gente, é uma coisa que é um luxo mesmo. A outra coisa que eu considero desnecessária e é um luxo, é um desperdício de dinheiro, é os procedimentos estéticos parcelados no cartão. Tô falando parcelado no cartão, porque só parcela no cartão aquele que quer dar um jeitinho de fazer aquilo caber ali dentro das suas finanças. Claro que tem ricos que fazem parcelamento no cartão. Não é sobre o parcelamento no cartão, mas, gente, para você chegar no ponto de poder fazer um procedimento estético é porque sua vida já tá mais de meio caminho andado, né? Vamos falar a verdade. Então, assim, sua casa já tá toda organizada do jeito que você quer. A não ser que seja um procedimento estético que envolva a sua saúde, alguma coisa que você tem que fazer pro seu bem-estar, no sentido de, tipo, meu corpo tá precisando disso, está afetando muito a minha autoestima. Tô falando dos procedimentos estéticos desse que a gente tá vendo. Você vai lá, você põe boca, você vai lá, você tira ruga, você vai lá, você estica aqui. Então, assim, são coisas que você consegue viver sem elas, não são coisas que você precisa delas para viver, entende? Então, portanto, eu considero, sim, um luxo. Outra coisa que é um luxo é passear no shopping. O que uma pessoa que não tá podendo gastar vai fazer passeando no shopping, gente? Isso a gente só vai aguçar ainda mais a nossa vontade de comprar, né? Além de ser um lugar super agradável, ar-condicionado, pessoas bonitas, nem sempre, né? Tem muitas lojas, tem muitas coisas bonitas, então só vai passear no shopping aquele que vai passear e comprar. Não vejo muita lógica pessoas que vão apenas passear no shopping, eu considero um luxo desnecessário,
porque não sei vocês, tá? Mas a Débora lá atrás, ela não conseguia passear no shopping sem voltar com uma sacola. Grande parte da população é dessa maneira, então talvez você não quer gastar, você quer adquirir autocontrole nas suas compras, você quer se tornar uma pessoa que idealiza um menos, então esse não é o caminho. Passear no shopping não é uma opção. Então, considero sim um luxo e um desperdício de dinheiro a gente passear no shopping, já que a gente não vai só passear lá e nós sabemos muito bem disso. Outro luxo que eu considero desperdício de dinheiro é bolsas de grife. Bolsas de grife não são aquelas de 80 milhões, porque eu creio que se você tá nesse canal, você não tem esse poder aquisitivo de 80 milhões. Se você tá nesse canal, porque você quer mudar os seus hábitos, você quer se reestruturar financeiramente, você quer idealizar outras coisas na sua vida, coisas muito mais simples. Se você chegar a ter 80 mil para comprar uma bolsa, você vai continuar sendo muito bem-vindo aqui. Mas o nosso conteúdo aqui é justamente para pessoas que querem mudar os hábitos e querem realmente ter uma nova perspectiva de vida. Então, voltando nesse desperdício. Bolsas de grife que eu falo, são aquelas bolsas que nós, meros mortais, conseguimos parcelar no nosso cartão de crédito. Por exemplo, uma bolsa de R$500, uma bolsa de 600, tem gente, né? Vamos chutar até 1.000, tá, gente? Então eu considero um luxo desnecessário, já que tem muitas bolsas ótimas e com um valor muito menor, entende? Então eu considero um luxo desnecessário, porque boa parte das marcas a gente só sabe que é marca porque a gente comprou. Então quem tá vendo na rua nem faz ideia ou nem repara na bolsa que você tá usando. Então assim, a bolsa sendo estruturada, sendo uma bolsa bonita, já tá ótimo, ela não precisa ser necessariamente uma bolsa de grife. Então eu considero um desperdício de dinheiro e um luxo desnecessário. Outro luxo desnecessário, eu nunca tive esse luxo, é trocar de celular. É trocar de celular todo ano ou a cada 2 anos. Eu entendo que o celular, se ele não quebrou ou se ele tá comportando ali, tem a memória que comporta tudo que você precisa, não tem necessidade de troca. Vamos falar, gente, do iPhone, por exemplo, né? 13, depois o 15, depois o 16. Então você vê que é muitos lançamentos. Agora você imagina a gente querer trocar os nossos celulares a cada lançamento. A gente só vai colocar o nosso dinheiro em celular, entende? Então eu acho um luxo desnecessário. Existem as necessidades reais de se trocar um celular. Eu estou falando daquelas pessoas que trocam todo ano pelo simples fato de que mudou o modelo do celular. Eu considero um desperdício de dinheiro, porque sim, a gente perde dinheiro. Ah, mas eu vou dar o meu velho em troca. Tá perdendo dinheiro da mesma forma. A partir do momento que sai da loja, já perde o valor, já desvaloriza o produto. Eu vou dar o meu de entrada, eu vou trocar, então compensa. Não, não compensa, porque você ainda vai estar perdendo dinheiro. Então, eu entendo isso como um luxo desnecessário e sim um desperdício de dinheiro. A outra coisa que eu considero um desperdício de dinheiro é pessoas que vão aos supermercados ou qualquer lugar que seja comprar frutas, vegetais, né, shakes, comprar esses produtos já picados ou em potinhos. Gente, como isso encarece o produto e encarece muito. Então, isso é um luxo, tá? Pra gente estar nesse naipe de comprar os vegetais cortadinhos, já estamos num patamar muito mais elevado, o que sabemos que não é o caso ainda, né? Então eu considero assim um luxo desnecessário, um desperdício de dinheiro, já que trata-se dos mesmos produtos. Você compra uma abobrinha picada, né? Aí você vai lá comprar abobrinha, você vai picar, é o mesmo produto, você vai pagar mais caro porque vem uma embalagem. Tem a questão também do meio ambiente, que isso acaba, né, afetando ainda mais o ambiente por decorrente das embalagens. Enfim, é um luxo desnecessário e eu considero um desperdício de dinheiro, já que a gente pode comprar os nossos legumes, vegetais e frutas e a gente mesmo tá cortando. O último luxo que eu considero desnecessário, gente, é a gente inventar de fazer alguma coisa que a gente gosta e aquilo ser caro. Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Teve uma época que tava super em alta andar de bicicleta. E aí eu fui com meu marido, eu quero uma bicicleta. E aí ele tinha uma bateria na época, ele deu a bateria em troca e comprou essa bicicleta. Não era barata, mas gente, tem bicicletas que custam o valor de um carro. Então assim, tem hobbies que realmente são um luxo, porque o hobby ele acaba ficando muito mais caro, entende? Então eu acho realmente um luxo e um desperdício de dinheiro quando a gente acaba encontrando, identificando hobbies que acabam levando muito mais nosso dinheiro, e é um luxo porque não está dentro da nossa realidade. Tudo que é luxo é tudo aquilo que é elevado, é a mais, diferenciado, é exclusivo. Então, eu não vejo isso como um bom investimento. Acho que a gente tem que investir nos hobbies, fazer coisas que a gente gosta, mas se aquele hobby tá saindo caro, né, por exemplo, um instrumento mesmo, né, vamos colocar uma guitarra. Ai, aprendi a tocar guitarra
A minha primeira guitarra custou 1.000. Aí a gente começa a tocar e começa a querer de 5, depois querer de 10. Então, tá vendo que o hobby já tá ficando mais caro? Porque a gente tem essa tendência de ficar querendo comprar as coisas mais caras, achando que aquelas coisas caras normalmente deveriam ser melhores, o que não é uma regra. Mas eu considero sim um luxo, isso porque é um luxo, comprar um produto caro que tá fora da sua realidade, fora do seu dia a dia e fora do seu contexto cultural, e você desperdiçar esse dinheiro porque você quer manter este hobby. Com certeza eu considero isso total desperdício de dinheiro. Agora eu quero saber muito de vocês, qual o luxo que vocês já tiveram na vida de vocês, que hoje vocês entendem que foi total desperdício de dinheiro. Pode ser coleção de perfume, de creme, gente, pode ser hobby, não sei, qualquer coisa que vocês cismaram em ter que não era coisas que faziam parte da sua realidade, que vocês tiveram que parcelar inúmeras vezes no cartão de crédito e que hoje vocês entenderam que aquilo era um luxo, que foi um desperdício de dinheiro. Coloca nos comentários. É muito legal vocês comentarem, que dessa forma a gente troca experiência e também cresce juntos. Espero vocês no meu próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!